Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje eu vou conversar com Alex Kwan, que é um estudioso em cultura africana, adepto da logosofia e do ancestralismo. Ele está aqui do meu lado, entende tudo. Se eu fosse você, eu ficava aí, né? Para a gente aprender mais. Menina, ele é uma fera. Antes, eu vou agradecer ao meu patrocinador, que é o Dr. Arnaldo, o Dr. Luiz, da Takahashi Macedo. A gente volta já, fica aí, vai ver como é que é legal. Na clínica odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a clínica odontológica Takahashi Macedo. De volta. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Maluzinha. Muito obrigada por você ter vindo no programa. Obrigado a você. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, não tem quem não gosta de flor, né? Não tem. Não tem. Você viu aí do seu lado que eu pus você? Pois é, uma cor violeta muito linda, não? Muito linda, não é? Com certeza. O que é a natureza? Menino, você sabe quem é esse pessoal da Santa Flor? Menino, esse povo é tudo de bom. Maravilha. Santa Flor, gente, eles são o máximo. Pensou em festa, evento, tudo que vocês imaginarem, esse povo está lá envolvido. Embalagens maravilhosas, eles fazem um monte de promoções, um monte de coisa. Olha, eles são tudo de bom. Deixa eu apresentar para eles. Gente, esses meninos são ótimos. Edir e Adir, um beijo grande. Obrigado pelo almoço, estava tudo de bom. Meu amor, vamos começar aqui, que eu quero aprender muito com você. Não, tem que aprender com você, com certeza, porque eu vou te falar, isso é sério, isso é complexo o negócio, né? É cabeçal. É muita coisa, é cabeçal. Eu vou começar perguntando para você o seguinte, pedindo para você falar, no período medieval, o continente africano era conhecido como Terra do Ouro. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. A África sempre foi muito rica na propriedade mineral, sempre foi. Inclusive o africano, eu costumo dizer, Malu, que ele não é um povo muito humano, ele parece um povo muito mais essênio, ou seja, ele tem uma propriedade que está muito no coração, na alma, no espírito do que ele vive. Ele não tem uma situação muito fácil de se adaptar a vícios, ele é totalmente prático. Ele teve todo um processo natural e por isso ele teve uma terra muito mais cheia de riquezas minerais, da onde o ouro, ele tinha isso com contingências, né? Todo lugar da África tinha muito ouro. Só que por conta da exploração dos outros povos, né, que não eram os africanos, foram lá e saquearam o ouro deles. Eles eram um povo muito nômade, muito primata. Eles não tinham de forma alguma malícia sobre nada. Como até praticamente no Brasil a gente percebe que existe essa descendência etimológica. Pois é. Mas eu acho que fica também muito difícil um país, porque é muito difícil. Contudo, eles conseguiram, né, se libertar de muito, mas muito difícil, com uma colonização, entrando logo depois de um tráfico de escravo. É muito difícil, né? Você está numa... Você imagina, Malu, você está no seu lugar, tá? Aí você recebe um bando de estrangeiro. Esses estrangeiros entram lá como se estivessem entrando na casa deles, porque eles tinham aparamentos, uma forte indumentária, como eu vou te dizer, uma aparelhagem muito bélica, né? Entram lá e começam a dar uma de bonzinhos, né? Começam a se interessar como é que o africano vive, o que ele faz, quem é que são vocês, É tipo como se fosse um vizinho se conhecendo com o outro. De repente, você acaba percebendo que você recebe um golpe. Golpe, acho que o pessoal sabe muito bem o que é um golpe. Sim. E, exatamente, depois desse golpe, te levam para um lugar que você
na verdade, tinha um intercâmbio cultural, no caso, com o Brasil, né? Mas isso é uma história que foi muito apagada do que foi ensinado nas nossas escolinhas aqui. Então, infelizmente, muita gente desconhece como aconteceu realmente esse tráfico negreiro. Então, de repente, esses povos se conversando, de repente, eles interessam-se pela grande habilidade africana. Eles percebem que a agricultura, a pecuária do africano é invejável, é perfeita, né? E eles começam a perceber que esses africanos seriam interessantes onde eles estavam preparando um projeto, que os europeus já estavam preparando um projeto. Quando eu falo europeu, eu falo todo o povo branco, tá? Não importa de onde ele vem. E eles foram pegar esses africanos e levaram eles, não tipo, vamos lá ajudar a gente. Não, vocês vão porque vocês são ralé. Para nós, vocês têm que trabalhar. Vocês não têm a minha cultura, vocês não têm a minha linguagem, vocês não têm o meu entendimento. Então, se vocês não são nada, vocês são simplesmente primatas, são como se fosse, aspas, índios, enfim, vocês vão ser escravos, vocês vão trabalhar para nós. E levaram todos esses africanos. A maior estupidez que nós vivemos neste país é não compreender o porquê que o africano veio parar aqui. Que é um povo sensacional. Tá? Tudo que nós temos de linguagem, de comportamento, de alimentação, de vestimenta, de arte, tudo veio também através do grande continente africano. Bom, vamos falar de música que influenciou o planeta, nossa, na verdade, com certeza, né? Com certeza. Em tudo, maracatu, sim. Pô, não falo nem Maculelê. Samba, mas vai lá, jazz, não sei o que, tudo, sim, tudo. Sim. O negro, para mim, ele sempre foi muito mais íntimo com a alma do que realmente o branco, tá? Porque o negro, veja bem, Ilé-Ifé, que é a cidade da África, é o berço da humanidade. Foi de lá que tudo aconteceu. Então jamais pode se negar sobre qualquer ordem religiosa, ou textual, ou histórica, que o negro não seja o primeiro ser que realmente explorou o mundo. Foi através dele que existiu a humanidade. Né? Essa coisa de Adão e Eva, eu já falei, é muito relativo. Tá? Inclusive, tem uma mania, o povo, de colocar na religião Adão e Eva branquinho, né? Por que não tem um Adão e Eva negro? Né? É uma coisa engraçada. E Jesus, será que era também? Pois é, não né? sei. Aquele sol mas todo, lá, tem um olho azul, uma pele branca europeia, mas vamos lá, né? O Brasil é aquela coisa, tudo vai deixando de lado e vai se levando, né? Já vida leva eu, né? Então, o que aconteceu? Nessa passagem dessa cultura, dessa música, dessa religiosidade, quando eles estiveram aqui, eles entraram aqui com uma pureza enorme. Essa pureza, ela veio ser modificada de tal forma pelo próprio contingente europeu, por causa também de seus comportamentos, de seus hábitos, das suas atitudes, suas influências, toda a sua ideologia. Ele acabou por si se tornando o quê? Um preconceito racial. Começamos a ter preconceito com o negro. O que eu acho uma piada. Uma piada. O Brasil é um país multicolorido, multidiversificado, multipluralizado. Como é que pode ter esse sentido? Então, o que aconteceu? Existiu muito o domínio da Igreja Católica, muito o domínio da força militar, da imposição dos pensamentos filosóficos, e foi sucumbindo as etnias negras a viverem dentro de pastos, de cativeiros, dentro de formas quase que desumanas. Fora o que fizeram com eles. O que dizem é que foi muito mais do que o que a gente lê. Nossa, isso aqui foi parecido. Parte, foi olha, muito mais ou menos parecido, pelo que se tinha na época, o que Hitler fez com os judeus. Assim, não foi Hitler, mas enfim, vamos colocar lá. Foi o Hitler fez com os judeus. Isso não foi Hitler, e essa história foi toda, esquecida. Botaram lá na cartilha da escola, lembra? Pois é, cadê o resto? Então, isso tudo é muito negado. Ele é muito rejeitado. E ele acaba sendo submisso a quê? Se nós temos que agradecer o país que nós temos a eles. Agora, Alex, quando começa essa história tal, tem sempre alguém que pergunta assim, tá, mas tudo bem, mas eles não se consideravam irmãos, né? Porque eles também fizeram tráfico. Pois então, aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que aconteceu foi assim, em algumas partes desse continente africano, não se havia entendimentos. Por exemplo, certos grupos... Só um detalhe, claro. O que não justifica... não justifica o tráfico, não, tá? A gente só está falando, porque como as pessoas falam, então tá, são os infelizes, mas eles mesmos faziam, né? Porque foi assim, vou colocar assim em termos gerais. O que aconteceu foi que algumas partes de algumas tribos,
Porque o africano ele vivia sempre de forma tribal, né? Ele não tinha essa questão da sociedade. Porque cada um descobria uma coisa diferente e formava seu grupo. E lá formava-se linguagens, comportamentos, enfim. E um povo branco não conseguia atingir certa parte desses africanos, porque esses africanos não se interessavam pela barganha, vamos dizer, que os brancos europeus tinham na época. Então eles promoviam o quê? Conflitos. Eles promoviam, como dizer assim, um puxa-saquismo, entendeu? E aí eles começaram a se trair a troco de bugiganga. Sempre foi a base de todo esse mercado, foi sempre a bugiganga. E a bugiganga nunca levou a nada, né? Mas conseguiram subverter a realidade, né? E converter esses negros a se traírem, a se destruírem, a se machucarem. Mas, Alex, porque é grande pra caramba, né? A África é imensa. Então, assim, 50. Eles tinham essa consciência de mesmo país nessa época? Ou talvez não, por isso também... A verdade, a África era um ponto desconhecido para a Europa, para grandes, vamos dizer assim, os grandes desbravadores da época, vamos dizer assim, né? Porque isso aí tem tudo bandeiras para falar de cada grupo. Então, vamos dizer assim, uma forma geral. Então, na verdade, a África nunca foi muito bem reconhecida. Foi reconhecida faz pouco tempo, né? A África ela foi chamada, inclusive, não de país, de continente, mas ela abriga 50 cidades, né? Então, com isso... Mas é isso que eu estou te perguntando, desculpe claro. Te interromper. Essas 50, você acha que essas pessoas tinham essa consciência? Não. Eles viviam muito de forma isolada. Então, também acho que também por isso. Isso também é um motivo, né? Sim, exatamente. Tanto é que no fator religioso, eles são separados por etnias. A linguagem de uma tribo não é a mesma da outra. É engraçado porque se você somar o entendimento geral, é a mesma coisa que eles estão falando. Só que cada um resolveu o quê? Agregar para si aquilo que realmente lhe convinha. E isso é o que fez essa diversificação religiosa no Brasil, que é o grande problema, né? Que são os povos de Jeje, de Banto, de Fon, de Angola, né? de Ifá, né? Que vão falando de formas diferentes, deixando claro que Ifá, ele vem do berço de Ilé-Ifé, ele vem do princípio da humanidade. Ifá, inclusive, a quem não entenda, é um oráculo, ele é um divino entre nós. Vamos dizer que no branco ele considera Deus, né? O branco, o europeu, enfim, ele considera Deus, né? Que uns chamam de Jeová, e aí vai. O africano ele chama de Olorum, de uma parte, do outra parte ele chama de Zambi. É o mesmo Deus que o nosso, só que muda-se o que é a linguagem. E Oxalá? Oxalá, aí vem o sincretismo, né, que é aquilo que a gente estava comentando antes. O Oxalá, ele não é Jesus Cristo. Oxalá é Oxalá, Jesus é Jesus, né? Que nem Santo Antônio não tem nada a ver com Exu. Nossa Senhora da Aparecida não tem nada a ver com Oxum. Para você ver como o assunto é tão complexo, voltando a falar dessas divindades naturais, que são esses conceitos religiosos que tinham na África, um se chama de Orixá, que é a mesma divindade, Nikice, Vodum, que são as mesmas divindades, mas são ditas em linguagens diferentes, que por sua vez, a nossa própria cultura, ela fica complexa a entender por quê? Porque toda atribuição brasileira ela vai diretamente, quando fala em divindade, o brasileiro tem aquela mania de somar para santo. E tudo ele chama de santo. A Igreja Católica é conhecida por 618 santos existentes do mundo. De Orixá, entre Orixá, Vodum e Nikice, são mais de 2.000 e pouco. Escuta. Tudo isso ligado à natureza. Os nomes que eles dão nada mais é do que a gente chama água da chuva, vento forte, brisa, vento quente. Cada nome que a gente dá nisso, o africano chama de Orixá, ou Vodum ou Nikice. Tá, então, e por que o Orixá? Só para o pessoal também entender. Você fala Orixá, que é o correto. Por que apareceu esse Orixá? Tijolo. É tijolo. É o quê? Tijolo. O africano, ele tem uma expressão fonética e mimética. Então ele não usa muito um alfabeto.
ele usa uma dialética. Então, por exemplo, na nossa forma, oriçá, porque ele é ori, cabeça, sá, dono. Tá? O orixá, que falam aqui do Brasil, é aquela forma de fazer todo mundo guardar mais fácil. Ah, tá. É o jeitinho brasileiro de mudar tudo que está na sua origem, entendeu? Então essa é a forma que usa. Agora, Alex. Vodum não é voodoo, tá? Vamos deixar bem claro. Tá. Vodum é uma divindade africana. Voodoo é uma divindade haitiana, onde existe o voodoo, bonequinho, todo mundo sabe que é as amarração, essas coisas todas, tá. que também tem essa mistura. Escuta, Exu, que é tão... Coitado, tão mal falado, né? Olha, o povo vai falando no pessoa e fala assim, sai, Exu, não é? Tem até uma Jaciara Macumbeira aí no Facebook, que ela é até interessante nessa parte. Por quê? Porque ela usa tudo como Exu, né? E Exu, na verdade, o que é? Ele é uma divindade do fogo. Do fogo. Do fogo, tá? A divindade das águas, nós chamamos, dentro do conhecimento africano, Oxum, Iemanjá, Adje, Obá, dentro de uma outra divindade do ar, que todo mundo, você que falou dele agora, que é o Xalá, né? E Exu é a divindade do fogo, né? Vamos falar da divindade da terra, todos eles, porque não existe oriçá que exista sem terra. Então sem a terra estão todos, né? Mas são combinações, como se fossem signos, tá? Só que dentro da forma humana, nós aqui, descendentes desse sangue, nós também carregamos esses orixá, esses Exus, né? E Exu o que é? Ele é polêmico, por quê? Porque ele é um gênio, tá? Quem assistiu aí como é que o Senhor dos Anéis, aquele mais capetinha, agora eu não lembro o nome dele lá, que faz o Precioso, que fala do anel, aquilo, por exemplo, é uma personalidade de Exu. Ele não é bem, ele não é mal, ele é o que ele é. Ele tem um caráter irascível, porque ele não muda. Ele é um ser que acompanha todos nós. Exu existe na natureza humana, na natureza animal, na natureza vegetal, na natureza mineral. Toda a composição, Exu, ele faz parte da criação divina. Agora, no Brasil, qual o problema? O problema é que ele ouve o ser humano. Se você chegar em Exu e conversar com Exu, você vai ver que Exu, conversando com ele, entenda bem, ele é um ser misterioso. Você concorda? A gente fala de Exu, fala, Exu, coisa do diabo, do capeta, do demônio. Tá, né? mas vai, continua aqui, senão depois vai perder. Não temos um anjo da guarda? Se você conversa... A gente tem anjo da guarda? Temos. A gente tem o Exu. A questão é, como você vai chegar até ele? Se você chegar de coração aberto e falar com ele, bater um papo, botar um pouquinho de água no chão, por exemplo, botar a mãozinha lá e começar a falar com ele, ele vai te ouvir. E por que a água no chão? Porque a água é como se fosse a tua conexão com ele. Você põe a água como se fosse alguma coisa. Eu estou te chamando. Ele está embaixo, ele está em todos os lugares. Então não seria fogo? A água é o respeito. Porque a água respeita. Ele respeita a água. Ah, tá. A água é como se fosse a mãe dele. Entendi. Né? Vamos usar essas historinhas assim que fica legal. Essa historinha que fica mais fácil de entender, mais facinho, é o filminho. Então o que acontece? Você põe um pouquinho de água, porque a água representa o quê? Você por dentro, a tua emoção, então são os teus sentimentos, certo? Você botou um pouquinho de água no chão, botou a mão 3 vezes, que representa o quê? Mandamento, sacramento e fundamento, tá? Corpo de Pai, corpo de Filho, corpo de Espírito Santo. Ou nascimento, vivência e morte. Tudo representa 3 partes, ok? Nesse lado, para poder entender essa conexão. E faz isso e, bate um papo com ele. Põe a mão, rodeia um pouquinho no chão. Fala, meu Senhor, me ajuda, me mostra um caminho. Eu estou perdido, eu estou me sentindo triste, eu não sei quem é o Senhor. Você entende? Por que você vai conseguir? Porque você é descendência misturada. Nós somos descendentes desses africanos e também dos nossos índios, que está sumindo os índios aí, né? Por acaso, né? Vai acabar, né? Não, mas não vai poder, né? A gente está extinto, né? Estou começando a ficar extinto igual os macacos, gosta tudo, né? Aqui é engraçado, aqui é engraçado. Não, né? é mais ou menos, porque a ideia é o homem, através dessa tecnologia, eliminar o próprio homem. É uma coisa meio cadavérica, meio monstruosa, meio terrorífica, mas enfim. Continuando, voltando lá. Você, por exemplo, fez essa conexão. Você vai no mar, você vai na cachoeira, você está na chuva, você fala, Oriçá, eu sou fulano, me ouça.
eu estou triste, eu estou amargurado, Oriçá. eu preciso arrumar meu emprego, eu preciso ajudar minha irmã, eu preciso ter uma resposta. E um detalhe, ele não vai vir do teu lado, como tá eu aqui, a Malu, trocando ideia e falar, escuta, irmão, o negócio é o seguinte, pagou e assina. Não. Ele vai te dar uma intuição, uma percepção, uma sensação, uma sensitividade, vai te dar um sonho. Vai te atrair alguém desse caminho, tá? E aí aquela velha história, fica por conta da pessoa, ela seguiu ou Aí não. vira o outro e fala assim, mas para que eu fazer isso? Eu posso falar com Deus. Então, fala com Deus, mas não esquece que o Exu, ele tem um ouvido mais próximo para poder te ajudar mais rápido. Porque Deus, ele é o Criador, ele já deixou isso tudo pronto. Deus não tem nada a ver com as escolhas que nós fazemos, Malu, no sentido de eu acredito nisso e não acredito naquilo. Aquilo que você acredita é o que você vive. Porém, às vezes você não vai viver bem o que você realmente acredita. Porque vai haver contestações da própria cortina da vida, que vai te mostrar outros caminhos. Por um tempo, você pode ser evangélico, por um tempo você pode ser cristão, por outro tempo você pode ser católico, por outro tempo você pode ser budista. Mas é o que eu mais já vi na Por vida. outro tempo você pode ser espírita, espiritualista. Não existe uma bandeira única da verdade suprema. A verdade já está lançada. Você viva como você quiser. Agora, como que você representaria assim, fisicamente, se é que se pode falar isso, o Exu? O Exu. Uma forma física de representar Exu, eu pelo menos assim eu digo, Mojubá, tá? Que é o que me atém dentro de mim, o respeito a ele. Porque se eu for falar de Exu, Exu na verdade ele fala de qualquer um. Ele fala de um pastor, ele fala de um advogado, ele fala de um engenheiro, ele fala de um lixeiro, ele fala de qualquer um. A questão é que ele é uma vida sobrenatural oculta que nós temos. E que nós temos que respeitar muito, conhecer muito. A internet está cheia de assunto dele. Muitas coisas verdadeiras, muitas coisas não tão verdadeiras. Mas você só vai reconhecer isso na sua fé. Eu acredito, por exemplo. Eu, Alex, eu acredito. Por quê? Porque eu falo com ele, ele fala comigo. Mas, então o que você está querendo explicar, então o que eu estou entendendo é assim, me diga se estou errada. Oxum, rio, Isso. águas. Isso. Iemanjá, Iemanjá, mar. Tá? Yansan, Yansan, vento. Vento. raio também não? Raio Yansan, também. raio, tá. O raio te atribui mais para Xangô, né? Exu, fogo. Fogo, calor. Ok. Tá? Ok. Sombra. Exu. Então, isso que eu ia te falar, não tem uma representação, porque às vezes tem umas representações, né? Eles Tem. são negros, Então, essa Yansan coisa... tem uma espada, Sabe tal. como é que foi isso? Seria, Foi assim, o europeu, vamos colocar assim de novo, ele chegou para mim e falou, como é que é a tua crença? O que você acredita? Ah, eu acredito em tal. Como é isso? Pô, pro negro explicar pro cara, Como é na isso? linguagem dele, que é um dialeto, que não tem nada a ver com o alfabeto, tá? Pro cara entender o que era, foi tudo feito um desenho. Então, a partir dali, começou a dizer assim, bom, então tá, pegou um africano ali, vestiu ele todo e falou, olha, é isso aqui. Aí ele olhou e falou assim, mas isso é um homem vestido. Ele falou, mas ele está representando o nosso Deus, a nossa divindade. Né? O Deva da natureza é esse, Exu, fogo. Senhor todo indumentado de preto e vermelho. O preto que representa a terra, o vermelho a paixão. Por quê? Porque ele é um guerreiro. Aí que tipo de guerreiro? Não é aquele guerreiro de espada que sai dando porrada em todo mundo, não. Ele é um guerreiro magístico, ele é o senhor da magia, ele é o senhor da cabala, o senhor do ocultismo, o senhor das energias que nós desconhecemos completamente, que estão ligadas ao cosmos, que está ligado ao processo da criação divina, que está ligado à terra, à pedra. Tudo isso antes do ser humano. Exu foi o primeiro criado do Senhor Supremo, do que chamam de Deus. Então, para. A Foi coisa o é primeiro grande. criado. Primeiro criado, o primeiro ser que teve vida no planeta foi Exu. É que o povo fala que. E não que confundam Exu com Exu. Existe o Exu, que é esse pessoal que eu estou te falando, né, que cada um tem na natureza, enfim, e o Exu, que é o Senhor das Divindades, que foi o primeiro que nasceu no planeta, conforme eu disse. Vamos falar um pouquinho do poder ancestral? De onde ele veio? Da larva de um vulcão. É? Quando a larva desceu do vulcão, existia um governo por cima, ele olhou, esse governo olhou e falou, insufla-lhe e dê-lhe vida. Porque foi o primeiro movimento, o planeta era quieto, calado, tudo parado. O primeiro movimento que teve, vamos colocar, Deus teve a ideia de falar,
que exista a vida, que não haja somente a luz e o manifesto das energias que eu estou colocando, mas principalmente do hálito da vida. Então Orúmila, que seria o encarregado dessa situação, soprou essa larva cresceu e teve vida. Aí foi Exu. Mas isso tudo é muito mítico perante ao histórico. Sim. Porém é real. Nós temos um pouquinho de tempo, mas Tá. é muito importante a gente falar do poder Ancestral. não é? Então, pois é, Malu, existe o seguinte, o brasileiro ele tem uma certa mania de querer levar uma verdade acima da que ele possa conhecer. Eu sempre falo, o medo foi uma coisa muito importante que Deus criou em nós, mas que gerasse a prudência, não a impossibilidade, tá? Então, o que acontece? Por detrás dessa cortina que eu falo, que é da vida, da própria lei divina, existe o poder do ancestral. Nós temos ancestrais para amor, nós temos ancestrais para saúde, nós temos ancestrais para riqueza, para prosperidade, para formar novo conceito, ancestral da cabeça, tá? Que depois de Exu, o primeiro ancestral que a gente tem tá na cabeça. Você pode perceber que todas as religiões mexem com cabeça. O evangélico vai lavar a cabeça, o povo do orixá mexe com cabeça, os hinduanos mexem com cabeça. Tudo está ligado à cabeça, porque a cabeça é a sua sentença, né? E na cabeça existe um destino. Então o poder do ancestral é muito magnífico e muito dinâmico, muito, eu diria, onipotente, onipresente e onisciente, tá? Porque Deus nos deu dentro de nós o mesmo Deus que nós vemos fora. Então você conhecer teu ancestral é uma dificuldade, por quê? Porque dentro dos templos muitos não se falam. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender sobre isso. E aprender sobre isso é passar por trevas e trovas, por espinhos e flores, até você realmente compreender o que existe por detrás dessa natureza incognoscível da espiritualidade, dos espíritos no mundo, né? E conhecer o principal, Malu, a fé. A pessoa tem que começar a descobrir o que é que ela acredita, o que é que realmente ela veio buscar nessa vida. Muita gente está aí sem resposta, um monte de pergunta, não se acha. Vai atrás do seu ancestral, procura o poder ancestral, começa por essa aguinha. São experimentos, entendeu? Se põe no laboratório da vida que você vai ter a tua fórmula geral. Não, então dá uma dicasinha assim rápido pro... Como eu falei, esse, por exemplo, essa Esse situação é um da deles, água. você pôr Né? da água. Você pegar um copo com água, colocar ali num ponto da tua casa e fazer a oração que você quiser, ou a oração católica, ou um mantra, ou cantar. Ofereça aquela água para o Supremo, para o céu. Né? Não veio tudo do céu à terra, tudo veio de cima para baixo. Né? E tudo que está embaixo é relativo ao que está em cima. E o que está a cada lado te leva para frente. Então, utiliza esse processo daqui de dentro. Imagina uma luz verde, azul, amarela saindo de você, encantando aquela água e levando para Jesus, para Deus, para Maomé, para quem você quiser, para Exu, para Oxalá, para Ogum, para um Maharaji ou um Babaji, o que você quiser. Agora, Alex, você... Depois pega atende aquela as água pessoas. e joga pra rua. Joga pra rua. Pra rua. Por quê? Tá. Pra tua vida andar. Você atende? Atendo. Tem um e-mail do Alex. Olha lá, Alex. vivaraiz@gmail.com. Eu quero só te colocar uma coisinha rápida. Tá. Esses assuntos são assuntos extremamente grandes. Muito grandes. Muito grandes. Houve uma certa máscara na cultura brasileira que impede as pessoas de conhecerem. Mas vocês podem conhecer. Só querer, né? Querer é poder, né? Ou então escreve lá para você, te liga, bate um papinho. Tranquilo, né? estamos aqui para isso. E você atende e tudo mais. Bom, eu fico triste pra caramba, porque eu ia ficar com você aqui muito tempo ainda conversando. Menina, isso é bom demais. Que é isso? Olha, eu tento, quando vem alguém aqui, olha, deixa eu mandar um e-mail pra você. Menina, mas toda vez que você entrevista alguém, você fala que você vai fazer, que você vai lá dançar. O que eu posso, eu vou lá fazer. Sempre que eu posso, eu vou a algum lugar que alguém me sentou aqui, me convidou, eu vou. Vou ter que ir no seu. Vou ter que aprender isso tudo. É a nossa história. Porque eu sei... Nossa história está nisso, Malu. Está muito nisso. Inclusive nessa fase que a gente está de manifesto e tudo mais, ancestral está muito tendo a ver com isso. Então é uma oportunidade que todo mundo tem. Não precisa ser só comigo. Aonde você quiser acreditar, você vá. A luz está ali, na tua frente. Vai atrás dela. Para de ser o conformado. Ancestral também tem a ver com essa... Tem. Com esse movimento? Tem, principalmente com isso. Vamos falar disso novamente. Meu amor, muito obrigada que é isso, mais obrigado uma vez. A você. Gente,
Eu acho que vocês gostaram. Eu sei que vocês gostaram. Um beijo, até a próxima semana. Posso agradecer ou não dá mais?